Nós vimos na última aula o conceito de dipolo magnético, que vem da expansão multipolar do potencial vetorial A. E o primeiro termo não nulo nessa expansão, que pode ser não nulo, é o dipolo magnético, né? Então as definições que nós obtivemos naquela aula foram as seguintes, né? O momento de dipolo magnético é dado por a I sobre 2 a integral de R' vec dL', para um J, eu troco I dL' pelo J dV, então fica sendo 1 meio da integral de R', vou colocar um R', vec J de R' dV'. Qual que é nós vimos um significado físico disso, né? Pensando num circuito plano, por exemplo, isso aqui. Eu localizo os pontos do circuito por um vetor R', então esse é o meu R'. Aqui é o meu dL', tangente ao circuito. Quando eu faço R' vec dL' sobre 2, o que eu tenho na verdade é a área, né, desse circuito, porque o produto vetorial, o seu módulo, né, dá a área do paralelogramo, né, definido por esses vetores. Quando eu divido por 2, eu tenho a área de como se fosse a área desse triângulo aqui, né? E esse triângulo, quando eu integro no circuito inteiro, eu tenho a área. Aí eu multiplico pela corrente, eu tenho o módulo do momento magnético. Então, para um circuito plano, o módulo do momento magnético é corrente vezes a área. Vamos ver um exemplo, né, de como funciona isso aqui. A espira de corrente com centro na origem. Então, a espira de corrente, eu defino meu sistema coordenado para colocá-la com centro aqui na origem, aqui é o vetor Z, aqui é o eixo Z, aqui é o eixo X, aqui é o eixo Y. Então eu vou calcular, o que eu quero calcular aqui é primeiro o meu A de dipolo. Que expressão nós temos que usar? A expressão que nós conhecemos para o A de dipolo, para um circuito plano, foi obtida na última aula, e é M0 sobre 4π, o M, vou deixar aqui entre colchete, vec um vetor R unitário, que é um R sobre um R, dividido por R2, então vou pôr R cubo aqui. Aqui é o M. Quem é o M? Então o M vai ser I sobre 2, a integral no circuito de R' vec dL'. Essa é a expressão que a gente precisa usar. Então vamos calcular primeiro o M, né? Para calcular o M, eu faço esse produto vetorial, né, definindo aqui todas as coisas que eu preciso para ele, para o seu cálculo. R' localiza então os pontos do meu circuito, né? Então ele vai ser dado por vamos supor que isso aqui tem uma espira de corrente com um raio A. Então ele vai ser dado por um x', y', z' igual a 0. X' vai ser um A cosseno de φ, vou chamar esse ângulo de φ, seria esse ângulo aqui. O y, A seno de φ, e 0, né? Vou colocar o 0 aqui. Seno de φ e 0. Esse é o R'. O dL' equivale ao dR', é o diferencial disso, né? Um é perpendicular ao outro. Esse é o dL'. Observem que ele é a variação do R'. R' no seguinte, menos o R' anterior, eu tenho o dL', vai ser o vetor que vai juntar essas duas pontas aqui, né, sendo tangente. Então o dL' ele vai ser menos A seno de φ, vou colocar aqui, ó, dφ, vírgula 1A cosseno de φ dφ e 0. Tá? Então o meu M pode ser escrito como o produto vetorial desses vetores, e eu vou ter então um A R cosseno de φ, um A seno de φ e 0 menos A seno de φ, A cosseno de φ
e 0. Ora, isso aqui é muito fácil de fazer. Não tem um componente i, não tem um componente j. A componente k é A2 cosseno ao quadrado de φ mais A2 seno ao quadrado de φ. Então é A2. Né? Esse é só o que eu tenho. Eu tenho que multiplicar por i sobre 2. Então eu multiplico aqui por i. Colocar o dφ aqui. dφ. Vou fazer nesse produto vetorial primeiro. Vou tirar aqui. R' vec dl'. Né? Depois a gente joga na integral. Então isso vai ser vezes i sobre 2 é igual a essa conta. Então essa conta está dando i sobre 2 A2 dφ. Aí eu tenho que integrar finalmente para achar o m. Né? Então vai ser m, vai ser integral de dφ, né? Que é só o que sobrou. Essa integral então vai de 0 a 2π, porque com isso eu percorro todo o meu circuito. Então essa integral é 2π, multiplicando aqui daí vezes πa2. É o que a gente já esperava, corrente vezes a área como módulo disso. A direção aqui é k, a direção aqui é k. Então se é vetor aqui, é vetor aqui. Se é vetor aqui, é vetor aqui. Não posso esquecer isso. K daqui. Então, o momento magnético tem módulo corrente vezes área e o produto vetorial dá a direção dele como perpendicular à minha espira. Né? Esse então é o meu momento magnético. Bom, daí eu consigo agora já escrever quem que é o potencial vetor. Potencial vetor, então, ele vai ser escrito como, repetir a conta dele aqui, ó, μ0 sobre 4π, m, que já está calculado, vec r, unitário, né, sobre R2. Então vamos fazer esse produto vetorial aqui. Quem que é o R unitário? Em coordenadas esféricas, ele é dado pelo cosseno de θ, cosseno de φ, seno de θ, seno de φ, cosseno de θ. Né? Então é essa situação aqui. Ó. Um vetor R vai ser x, y, z dados em coordenadas esféricas como R, seno θ, cosseno φ na direção I, R, seno θ, seno φ na direção J, R, cosseno θ na direção K. Para pegar o unitário, eu divido pelo R, fico então só com essa representação aqui. Tá? Então eu faço o produto vetorial, que é o que eu preciso para determinar o A. Então vai ser I, seno θ, aqui vai ser o M primeiro, o M é 0, 0 e I vezes π A ao quadrado, aqui é o J, aqui é o K. Aqui é cosseno θ, aqui é seno θ, seno φ, aqui é seno θ, cosseno φ. Bom, o resultado disso aqui a gente pode fazer imediatamente e vai dar πa2 e seno θ, que multiplica menos seno φ na direção I, mais cosseno φ na direção J. É imediato ver isso, ó, na direção K é 0, eu só tenho componentes I e J, que são essas. Na componente I eu tenho πa2, seno θ, seno φ com sinal negativo, que é o que está aqui. Na componente J eu tenho πa2i, que está aqui, seno θ, cosseno φ com sinal positivo, que é o que eu tenho. Esse vetor aqui, por sua vez, ele pode ser escrito como o unitário na direção φ. Esse unitário na direção φ, ele é definido aqui, vendo de cima, a meu sistema coordenado, eu tenho x e y aqui. Esse aqui seria o ângulo φ. Né? Eu estou vendo de cima essa situação aqui. Ó. Esse aqui é o ângulo φ. Agora, olha aqui de cima, eu tenho essa figura. Né? X aqui, y e z para cima. Então, esse vetor aqui, ó, é o meu f. É fácil perceber que a componente
I dele é menos seno φ, né? A componente I é essa que está aqui, ó. A componente I, observa que ela vai na direção contrária ao eixo x, que ela está para cima, o eixo x está para baixo, né? Esse lado perpendicular a esse lado perpendicular a esse aqui é o ângulo φ também. Então, a projeção nessa vertical, que está o eixo x, é dado por menos seno φ. A projeção na horizontal está na direção de y, e ela é feita, então, pelo cosseno de φ, que está aqui. Tá? Então, isso termina o cálculo do aro de polo. Aro de polo vai ser μ0 sobre 4π, corrente vezes área, dividido por R2, seno θ, que é esse aqui, F, tá ao longo aqui da corrente que está passando pelo circuito, né? Esse aqui é o módulo do momento magnético. Tá? Aí, se eu quiser calcular o B agora, eu calculo fazendo um rotacional de A, tomando cuidado para tomar o rotacional nas coordenadas esféricas, né? O rotacional em coordenadas esféricas é 1 sobre R seno θ, d de θ, seno θ, pegando a componente φ e apontando na direção do unitário R em coordenadas esféricas. Depois eu tenho menos 1 sobre R, d dr, de R, aí eu atuo aqui na componente Aφ e aponto na direção Eθ, né? Quem são esses Eθ e tal? São tá aqui, ó. Em coordenadas esféricas eu tenho aqui um ER que está nessa direção radial, e esse aqui sendo o ângulo θ, o Eθ está nessa direção aqui. O rotacional inclui outros termos, mas esses aqui são os únicos que vão aparecer quando eu tenho que atuar o operador numa função vetorial que tem apenas a componente φ, porque o Aφ aparece aqui e ele aparece aqui. Né? Para esse operador, para essa função vetorial, o operador vai enxergar os outros termos como derivada de constante, que vai dar igual a zero. Então, só eu tenho que preocupar com isso, né? Com essas duas contas aqui. Então, quando eu faço essa conta, eu vou achar que o B do dipolo, só aplicando agora, substituindo aqui, né, colocando, vai ser μ0 sobre 4π, m sobre r ao cubo, 2 cosseno de θ é na direção radial, mais seno de θ é na direção θ. Aí vem uma pergunta interessante, né? O que tem isso a ver com o campo magnético que a gente conhecia para esse mesmo problema da espira, quando a gente usou a lei de Biot-Savart, nós calculamos o campo aqui, ó, nesse ponto, ao longo do eixo Z, né? A uma certa altura Z, a partir do centro da espira. Aqui, olha, o campo está calculado por um ponto qualquer, né? Está com um certo ângulo θ, numa direção que é R, uma direção aqui que é θ. São essas duas direções aqui. Mas a gente conhece o campo aqui. O campo aqui a gente já tinha calculado. Olha, B, vou colocar em Z, né? Vai ser μ0i sobre 2. Essa foi uma aplicação da lei de Biot-Savart que vocês encontram em alguma aula anterior aí. Z2 mais R2 elevado a 3 meios na direção K. Tá? Agora, observe o seguinte, essa conta, né, por ter vindo de um cálculo da lei de Biot-Savart, ela dá o resultado exato. Não foi feita nenhuma aproximação. Quando eu calculo o B do dipolo dessa forma, eu estou fazendo uma aproximação que ela vai ser boa para pontos distantes da espira, porque na expansão multipolar, o B do dipolo representa só um termo, né? Os outros eu não calculei. Eu trunquei a minha série no primeiro termo não nulo. Então, essa expressão é exata para esse ponto. Essa expressão vai ser aproximada para esse ponto e boa se este ponto estiver muito distante da espira. Isso é muito fácil de verificar, né? Se eu pego essa expressão aqui e calculo para Z muito maior que R, eu vou ter um B que vai ser μ0i sobre 2, significa estar longe da espira, né? Se eu estou longe da espira, só o Z manda nesse denominador. E aqui ele vai dar elevado a 1 meio ao quadrado, some a Z ao cubo, né? Então eu tenho aqui um Z ao cubo
e aqui R2 na direção K. Então esse é o resultado da aproximação do resultado exato, que vem daqui. Tá? Então é a aproximação do exato. Ora, isso coincide exatamente com esse resultado. Né? Como que a gente mostra essa correspondência? Vamos escrever ele adaptando a resposta dele aqui para um ponto que está no eixo Z, porque aqui é geral, está em qualquer ponto do espaço. Então, quando eu estou no eixo Z, o R passa a ser meu Z aqui. Ó. Então, B do dipolo. Como é que eu vou fazer isso? O R que aparece na fórmula passa a ser o Z, porque eu estou querendo isso em R igual a 0, vetor R igual a 0, 0, Z. Então, o módulo de R passa a ser o Z. Tudo bem, isso aqui vai dar Z ao cubo. Θ vai ser o que? Θ é 0. Né? Então, eu ponho aqui, θ é igual a 0. Então, eu não vou ter essa componente, a θ, vou ter só essa componente aqui. Então, a fórmula do dipolo é essa aqui. Vamos ver o que deu. μ0 sobre 4π. M, que é π a 2 vezes I, dividido por R ao cubo, que é Z ao cubo. Então, aqui 2 cosseno de θ vai ser 2. Né? O cosseno de θ até D0 vai ser 1. E R? R é esse vetor aqui unitário. Né? Se eu estou com θ igual a 0, R coincide com unitário na direção do Z, que eu estou chamando de K. Ora, essa fórmula é igual a essa. 2 corta com esse 4, fica 1 meio. O π corta com π. Eu fico com μ0i sobre 2, tá aqui. R ao quadrado, que é o A ao quadrado aqui, sobre Z ao cubo. Né? Então, a gente vê que essa é a expressão exata para o campo magnético neste ponto. Essa é uma expressão aproximada para o campo magnético da espira em qualquer ponto do espaço. Vai ser boa se eu estiver muito longe da espira, como a gente verificou para esse ponto em particular. Isso mostra que a expansão multipolar, então o campo de dipolo, ele é uma aproximação para esse problema aqui. Para ele ser exato, né, eu teria que fazer uma suposição dessa área ir para zero e a corrente ao mesmo tempo tender a infinito, de forma que o produto fosse constante igual a M. Aí eu teria um campo real que seria exatamente igual ao campo no dipolo.